Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoe este dia, cuida de nós, de maneira especial, envia teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem, daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 1 a 3, que diz assim: E Saulo aprovou a morte de Estevão. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, uma vez o filósofo Platão foi difamado e acusado de ter feito uma coisa errada. Quando perguntado o que ele ia fazer para responder à acusação e mostrar que era mentira, ele respondeu assim: viverei de tal maneira que todos saibam que é uma mentira. No dia em que Estevão foi cruelmente morto a pedradas, e Saulo aprovava e estava junto dos que fizeram tamanho ato de maldade contra um inocente, só porque ele acreditava que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, começou uma dura perseguição aos cristãos em Jerusalém. Essa perseguição foi liderada por Saulo, que depois vai ser transformado por Jesus em Paulo. Todos os que se declaravam cristãos eram presos e muitos eram mortos. Veja o que diz o versículo 3. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Saulo partiu para cima dos cristãos como um animal selvagem cheio de ódio parte sobre a sua presa. Ele ia de casa em casa para prender cristãos. Ele achava que a fé em Jesus era uma nova religião que queria ir contra o judaísmo que ele defendia tanto. Parece que, em meio à perseguição, havia até uma coisa estranha. Diz o texto: naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Enquanto famílias tiveram de fugir da perseguição para outros lugares, os apóstolos corajosamente ficaram em Jerusalém, o centro de todo o poder que ia contra os cristãos. Jerusalém, neste tempo, era um lugar mais perigoso para um cristão morar. E eles ficaram ali, pregando a palavra de Deus e falando que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que veio ao mundo, que sofreu na cruz pelos pecados de todos os seres humanos, morreu e ressuscitou, dando por graça e amor o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna para todos os que nele creem como seu Senhor e Salvador. Eles queriam, como Platão falou, com a sua vida, mostrar que eles eram cristãos e assim testemunhar a sua fé. De alguma forma, os apóstolos foram protegidos por Deus, e ninguém os prendia ou matava, como diz depois de algum tempo o próprio apóstolo Paulo em Romanos 8,31. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Foi um período difícil na história dos cristãos esse. Muitos perderam seus bens, foram presos e mortos. Mas nessa época, a fé em Jesus se espalhou pelo mundo.
Onde os cristãos iam, levavam Cristo e a fé os motivava a falar de Cristo para todos. Graças a Deus, nós não temos perseguição em nosso país. Graças a Deus, nós podemos ler a Bíblia em casa com liberdade, podemos orar, ir para a igreja e podemos falar para qualquer um que somos cristãos. Precisamos aprender a valorizar esta bênção de termos liberdade para sermos cristãos e precisamos trabalhar junto de outros cristãos das igrejas para que a palavra de Deus continue a ser anunciada para nós e para o mundo. Preocupo-me com o que o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. A volta de Cristo em glória para julgar os vivos e os mortos acontecerá com toda certeza um dia, e esse dia ninguém sabe quando será. Mas antes disso acontecer, diz o apóstolo Paulo, vai haver a apostasia, isto é, os cristãos deixarão de serem cristãos. Eles abandonarão a meditação da palavra de Deus, a Bíblia, não farão mais orações e muito menos participarão das igrejas. Como consequência do abandono de Deus, o pecado irá tomar conta de todos. Como consequência de tudo isso, aparecerá uma força que se colocará no lugar de Deus para levar todos os seres humanos para o inferno. Também será um período de sofrimento para quem for fiel a Cristo de verdade. Mas preste atenção, tudo começa com o abandono da palavra de Deus, da oração e da igreja. Você reparou, estimado irmão e irmã, que tudo isso do abandono da palavra de Deus, da oração e da igreja já está acontecendo? Você reparou que as coisas que a Bíblia afirma que vão acontecer já estão presentes no nosso dia a dia? Diz o ditado, quem avisa, amigo é. Deus nos deixou estes textos na Bíblia para que nós estejamos preparados para qualquer coisa que possa acontecer, boa ou má em nossas vidas. Para que nós sejamos firmes em nossa fé, não importa o que tenhamos de passar, e continuemos perseverantes até o fim, sabendo que após a morte tem uma vida eterna feliz no céu esperando por nós. Cuidemos de nossa alma e de nossa fé. Precisamos voltar aos fundamentos da fé, a meditação individual e em família da palavra de Deus, diariamente. Precisamos orar muito mais. Precisamos participar ativamente de nossas igrejas. E precisamos viver como cristãos segundo os princípios, valores e moral que a palavra de Deus nos diz e não segundo os padrões deste mundo. Os primeiros cristãos foram perseguidos, presos e mortos, mas preferiram perder tudo, inclusive a própria vida, do que perder Cristo e a salvação eterna. Que nós também tenhamos esta visão de nós colocarmos Cristo, a sua palavra, oração, igreja como nossas prioridades, como as coisas mais importantes que temos, porque elas são as mais importantes, e que possamos, na liberdade que temos de sermos cristãos, valorizar a palavra de Deus, a oração, e testemunhar a nossa fé para todas as pessoas. O Salmo 91 diz assim: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você dos perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia.
Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque a Tua palavra chegou a nós, juntamente com o batismo e a Santa Ceia, e nós temos essa nova vida em Cristo. Nós somos felizes porque temos o perdão dos pecados, da vida e a salvação. Que nós possamos, como o exemplo dos primeiros cristãos, não ter medo de ser cristão neste mundo, não ter medo de dizer que nós somos e cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Que nós possamos juntos da igreja trabalhar, te servir, honrar o teu santo nome e proclamar a tua palavra para todas as pessoas deste mundo. E quer em nossas vidas aconteçam coisas boas ou coisas ruins, que nós saibamos que o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Que a alegria da salvação seja a marca de nossas vidas. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.